como você lida muito com UTI, né? Você lida muito com medicina intensiva, né? Você lida com pacientes de enfermaria, pronto-socorro, né? Eu sou mais focado na anestesia, então melhor do que eu ainda, você pode dizer aí pra gente como é que é a rotina hoje do médico, né? É, poxa, é uma rotina insalubre, ela é assim porque o médico faz com que ela se torne insalubre ou não, realmente é uma forma como no nosso país você trabalha, o que você me conta disso daí? O que você acha pelo que você vive, tá? A tua vivência dentro desses hospitais, que eu sei que você fica bastante, Sim, né? Inclusive uma coisa aí que é importante frisar, né? Você também é da polícia, né? isso, Então, você vê bastante aí, bastante coisa, bastante rotina desses médicos, né? sim. Vamos lá. Acredito que a rotina do médico ele tem muito a ver com o direcionamento do médico, com a escolha do médico. Existem duas formações do médico. Aquele médico que é um sacerdote mesmo, que ele ama a medicina, tá? Que ele faz por amor, que ele faz por paixão. Existe aquele médico que ele faz muito além do status, por pressão familiar, por gosto, né? Por saber que vai ter uma certa estabilidade, entre aspas, financeira no mercado de trabalho. E aí ele segue duas vertentes. Mas, ora, essa segunda opção, que é o médico que pensa mais no mercado do trabalho e estabilidade, ele pode se enganar. E aí eu vou te explicar o motivo. Vamos lá. A rotina do médico que ele faz por amor, ele não pensa muito nos retornos financeiros, tá? Ele faz ali o seu horário aparentemente comercial de segunda a sexta-feira, né? Ele se dedica bastante à família, se dedica bastante ao paciente, e isso é imprescindível, isso precisa ter como caracteres do médico. A grande Perfeito. maioria, que eu digo para você hoje, Juliano, hoje, mais de 90% do médico que faz medicina, ele não faz só por amor, Sim, tá? Eu digo sim, isso sem medo de errar. sim. A maioria do médico que faz a medicina hoje, ele faz pelo status, ele faz pelo retorno financeiro e ele faz pela segurança de ter um emprego, tá? Isso eu não Perfeito. posso julgá-lo, porque muita gente escolhe, por exemplo, assim como eu fiz um concurso público que foi da Polícia Militar, eu escolhi esta opção para ter estabilidade, tá? Perfeito. E lógico, não Você não está retorno julgando, né? financeiro. Você está colocando Exatamente. Mas pela um modo, né? estabilidade de poder aposentar, né? Além de todas as Sim, nuances, importante. de ter um apego aí pelas Forças Armadas e pela polícia. Mas, enfim, esses médicos que estão no seu percentual, mais que 90%, que escolheram a medicina não só por amor, eles estão se decepcionando, Juliano. Porque a medicina hoje em dia não é mais a mesma. A medicina hoje Concordo. em dia, ela é uma medicina muito falha em diversos setores. E aí o médico se forma, acha que vai ganhar rios de dinheiro, porque realmente o médico, há muito tempo atrás, era muito bem sucedido. Sim, E ele se muito mais do frustra. que hoje. Às vezes o médico ele se forma com um FIE de 100%, Sim, tem devendo isso, né? 800 mil, 700 mil reais, e aí não consegue emprego. Eu digo para você com certeza, a gente trabalha com isso. Tem muito médico que nos procura pedindo emprego fixo, pedindo uma carteira cheia, ou seja, uma semana cheia de emprego e não consegue. Ele consegue um plantão aqui, 15 dias depois. Ele não consegue, às vezes, se ajustar e ele precisa fazer uma gama de plantões que é insalubre. Aí se torna, aí entra o que a gente estava falando agora, né? Aí começa a se tornar uma coisa insalubre, né? Fica Exatamente. essa guerra de eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso Exatamente. trabalhar, né? Ele fica preocupado de pagar as contas da dívida que ele fez à faculdade. Sim, Ele fica frustrado porque ele não está ganhando e ele vê que o mercado de trabalho não é que nem antigamente. sim. E aí ele começa a fazer, para atingir aquilo que ele almejava, uma carga de horário excessiva. Eu digo mais, sem medo de errar, mais de 120 horas semanais. Hoje uma pessoa normal trabalha 40 horas semanais, que é de segunda a sexta, de 8 a Nossa, sim, 17. sim, sim. Tá? Então esse médico faz 120 horas, ou seja, 3 vezes, até 4 Não, vezes é a isso. mais do que Não, um valor normal, sim. saudável, de uma rotina, né, de uma pessoa saudável. A Tá? gente, dentro da empresa, a gente já conversou bastante e você sabe que nós temos médicos aí que a gente vê bastante, né, nas escalas, né? Eles estão Sim, bastante tempo nas escalas. sim, E a gente realmente vê que realmente é uma carga horária, assim, muito excessiva, né? sim, E muitas das vezes o que eu observo, eu vejo o médico dizendo, não, porque médico trabalha muito. Não, pera um pouquinho. Eu entendo que sim.
mas também tem que ter uma ponderação aí, Sim. né? E existe também o outro lado, né, que você não abordou, mas também existe, alguns médicos, como o humano, né, qualquer ser Sim. humano, ele cria uma estrutura, seja familiar, de casa na praia, de coisa, e depois ele precisa manter tudo isso, né? Exato. E aí, para você manter uma estrutura dessa, com filhos, escola e tudo que existe, é preciso Sim. trabalhar. É preciso trabalhar mais, é preciso, né, de algo mais. E aí entra isso que você está dizendo, né? Aí a condição de trabalho fica ruim, o Sim. ambiente de trabalho passa a ficar ruim também. A saúde do médico começa a sucumbir, né? A gente vê vários exemplos que a gente vai até comentar daqui a pouco, que são assuntos assim polêmicos, tá? Imprescindíveis, importantíssimos, que a gente precisa veicular isso. Mas a saúde do médico, ou seja, o médico que cuida de alguém, ele também está adoecendo. É. Tá? Então essa rotina excessiva, Juliano, como eu falei, mais de 120 horas semanais, realmente, né, há 30, 40 anos atrás, 30, 20 anos atrás, não precisava se extenuar, né, do físico quanto isso. hoje o médico está fazendo. Tá? Para você ter ideia, só fazendo um resumo rápido aqui do histórico da medicina, Juliana, é muito interessante. A primeira faculdade de medicina, você sabe, né? Acho que muita gente aí que vai nos assistir, né, sabem disso. A primeira faculdade de medicina foi em fevereiro de 1808, na cidade que era a primeira capital do Brasil, que é Salvador, Bahia. Tá? Então, instituída aí por Dom João VI, enfim. E no mesmo ano, em novembro, com a saída aí, a migração da família real, foi para o Rio de Janeiro, né, que é a federal, né, do Rio de Janeiro hoje. Só que eu vou falar um lastro para você. Olha que interessante. De 1808, vou trazer um número aí, vamos pensar no ano 2000, para fechar um número mais redondo. De 1808 até o ano 2000, nós tivemos aproximadamente 130 a 140 faculdades abertas de medicina, em um espaço temporal de 192 anos, quase 200 anos. E olha que interessante, Juliano. Do ano 2000 ao ano 2024, nós aumentamos quase 300%. Nossa. Ou seja, em aproximadamente 24 anos, fizemos 300%, o que não fizemos em 192 anos. Pois é. Tem alguma coisa estranha. Será que isso é o avançar da tecnologia? Será que isso é o apoio, né, governamental? Sim. Será que... O que está acontecendo? Eu acho que por trás disso, desse aceleramento sem freio, sem filtro, isso vai trazer consequências. Tá? Eu vou até criar uma polêmica aqui. Sim. Porque você já deve ter observado isso. Muitas das queixas, tanto de governo quanto de algumas operadoras de saúde, é que o médico não atende em determinada região. O médico não vai lá para aquela cidadezinha e Exato. tal. Só que assim, a gente também sabe que ele não vai para aquela cidadezinha só porque ele não quer ir para a cidadezinha, né? A gente sabe da má gestão que existe, Exato. né? Dos calotes. Dos calotes, né? Eu vivi Isso também, isso também tem que ser dito, né? Sim. Isso também gera no médico uma ansiedade, isso também gera uma preocupação, né? Frustração. Né? Então, é o que a gente está discutindo aqui. Talvez, né, até pegando esse gancho que você falou do número de faculdades, talvez não seria melhor a gente, menos faculdade, menos médicos formados, mais qualificados, trabalhando melhor? E mais redistribuição? Mais redistribuição? Ou um monte de médico aí, espalhado por aí, que a gente não sabe qual é a formação. Sim. Né? Eu escutei há pouco tempo atrás coisas assustadoras de algumas faculdades, eu não vou citar nome, porque o objetivo aqui não é expor ninguém. Sim. Né? Mas dizendo que faltava professor de medicina nessa faculdade, de determinadas áreas. Como é que falta você hospital aprova? Falta hospital escola. Como que você aprova um aluno desse? Sim. Como você fala, esse cara está saindo daqui bem formado, esse cara vai prestar um bom serviço. Exato. Não, e o que é interessante, Juliano, nesse espaço temporal, olha que absurdo. Olha que absurdo. Nós tivemos um lastro de 192 anos para termos médicos ativos do ano 2000, 192, de 1808 até o ano 2000, a gente teve esse espaço temporal, mas se a gente pegar o ano 2000, nós tínhamos aproximadamente aí 252 mil médicos ativos no Brasil, ou seja, com CRM ativo, carimbando, assinando e atendendo. De 2000 até 2020, que foi o último censo, né,
aí que foram levantado número de médicos ativos. Realmente, nós tivemos aí de 252 para aproximadamente 513 mil médicos, ou seja, Expressivo. dobramos o valor Expressivo demais. em 20 anos. E especula-se que no ano 2030, ou seja, 10 anos após o ano 2020, de 513 mil médicos, temos quase 1 milhão de médicos ativos, carimbando. E essa é uma preocupação. E a qualidade desses médicos? Pois é. Muita faculdade aí, não sou eu. O espectador de casa, ele pode procurar no Google, ele pega o nome da faculdade e coloca no Google qual hospital, escola, vinculada à faculdade. Ele não vai encontrar. Sim. Eu digo para você, quase 60% dessas faculdades que abriram para prover vagas de medicina, elas não têm vinculadas hospitais e escolas. Então, eu recebi várias mensagens de médicos que estão formando do 5º ano que desesperadamente, interiores do Nordeste, de interiores de cidades grandes, Sudeste, Sul, doutor Anderson, eu posso te acompanhar? Eu não sei entubar. Minha faculdade eu só vi boneco, ou eu só olhei, então é um estágio observacional. Então imagina o médico porque, se né, forma olhando, não toca no paciente. Como o aumento dessa amostragem, como você falou, fica inviável, né? Uma atenção a todos, né? Fica inviável. Fica inviável. Uma coisa que era, provavelmente, a época que a gente se formou, né? Sim. Lembra lá no primeiro ano anatômico, tinha o seu cadáver, Sim. que você treinava ali. Você não vai ter isso para todo mundo Não mais. tem como. Né? Não tem como, é humanamente impossível. Mas olha, veja bem, Juliano, às vezes quem está assistindo a gente está olhando com outro olhar. E aí por isso que a gente precisa destrinchar isso. Quem está lá fora, que agoniza na UPA, eles querem médico. Sim. Então quanto mais médico, melhor. Sim, perfeito. Agora veja bem, nós como gestores, nós como médicos formados há bastante tempo, nós precisamos esmiuçar o que a gente está falando para embasar, né, com consistência o que a gente vai dizer. Tá? Essa gama de médicos, né, não significa que é vantajoso para a população. Por quê? O disparate de número de médicos formados não significa qualidade, significa número. Então vai ter um monte de médico recém-formado que nunca tocou no paciente, que não sabe fazer procedimento, que vai ficar olhando aplicativo de celular, Sim. de internet, Sim. para poder atender você, Sim. para poder me atender, para atender a nossa população, para atender a nossa família. Ora, essa qualidade de médico duvidosa, de formação de médico duvidosa, ela poderia ser um pouco mais calculada. E para quem está em casa olhando isso, eu quero muito médico, quero mais médico. E cadê médico no Acre, nos interiores do Amapá, do Nordeste, do Norte? Olha, foi o que você falou agora há pouco. Existe uma má gestão que eu acho que a solução seria um planejamento político para esse redirecionamento, ou seja, essa descentralização do médico que está nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, para atrair os médicos para o interior. Começar um incentivo, né? Incentivo. Incentivo. Eu tomei calote no interior da Bahia, Juliano. Sim. Eu viajava 210 quilômetros de Salvador para o interior da Bahia, interior X, não vou julgar, no qual eu fazia 24 horas, fiz diversas vezes plantões. Eu passei 6 meses sem receber. E quando eu recebi, até hoje, Triste. falta mais da metade, eu não recebo, Juliano. E outra coisa, a promessa é, vou te pagar X. Olha que esse valor de interior, na época eu ser recém-formado, eu não ganhava o que eu ganho na capital. Então, como não tinha emprego assim para o recém-formado na capital, eu tinha que viajar 200 quilômetros, 210 para ir, 210 para voltar, são 420 quilômetros, né? Fazendo 24 horas de plantão, desgaste físico e mental, atendendo sozinho numa UPA, em beira de BR, sozinho, tendo que entubar paciente e não tinha centro cirúrgico. Se precisasse levar um paciente para operar, eu teria que ligar para o secretário de saúde ou para alguém, para algum médico vir de fora para transportar o paciente para outro hospital. Então, assim, se o paciente precisasse, com urgência, operar, era 110 quilômetros para viajar, para transportar o paciente. Então, assim, olha a qualidade disso aí. E vinha várias promessas de pagamento. Eu estou sem receber até hoje. Então, assim, é muito calote. Então, a má gestão, realmente, nessas periferias, nesses grandes richões do grande Brasil, realmente essa má gestão corrobora com a centralização dos médicos nos grandes centros, nas grandes cidades, infelizmente.